Olá, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado por você estar aqui no nosso Portal do José. Hoje para um encontro um pouco diferente daqueles que eu sempre faço aqui com vocês, porque normalmente eu trago aqui um monitor, analiso com vocês as notícias do cotidiano, sempre apresento algumas imagens, mas hoje eu quero falar um pouco mais da conjuntura de tantas coisas que a gente aborda no cotidiano aqui no nosso portal. Isso porque nós estamos diante, hoje aqui no Brasil, de um acontecimento que ganhou todas as pautas, todas as observações, todos os focos de todos os analistas políticos aqui no nosso país e também dos principais atores políticos aqui no Brasil também, né? Isso porque nós estamos com um processo eleitoral no Brasil inteiro para a escolha de prefeitos em todas as cidades do nosso país e aqui em São Paulo especificamente nós temos uma eleição que está transcendendo uma disputa para a administração da cidade. Ela está trazendo uma série de outros elementos no campo subjetivo e muitas situações também que apresentam já um início de debate para as eleições de 2026 e para a alteração de muitas estruturas aqui no nosso país. Isso porque surgiu, nesse processo todo, um personagem que já estava namorando a participação na vida política mais intensa, que tem o nome de Pablo Marçal. Pois bem, eu quero conversar com vocês sobre alguns aspectos, o que isso representa para a nossa realidade política no dia de hoje, as ferramentas que estão sendo utilizadas, quem é que está por trás dessa história toda e quem é que tende a ganhar com uma eventual vitória de Pablo Marçal e o que nós podemos esperar se de fato essa estratégia toda for bem sucedida. Dá para fazer alguma coisa para conter algo que está surpreendendo muitos atores políticos e muitas estruturas políticas aqui no nosso país? Bom, são sobre essas questões que eu quero conversar com você, mas antes de mais nada, quero te convidar, você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que em primeiro lugar você se inscreva aqui conosco e depois conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Não se esqueça, dê seu joinha, mande seu comentário e se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, tudo que está acontecendo hoje aqui no Brasil tem já antecedentes de fenômenos parecidos que aconteceram em outros países. Como eu conversei com vocês nos nossos encontros anteriores, todas as sociedades, desde a Grécia Antiga, quando você tem um desencanto de uma parcela da sociedade, normalmente essa sociedade escolhe o azarão, escolhe o antipolítico, escolhe o cara que está fora de qualquer tipo de observação no radar político. E isso tem acontecido ao longo de toda a história. Muitas vezes esses sujeitos são eliminados pelo próprio sistema, porque se ele está vindo para incomodar algum tipo de estrutura, o fim dele, desde de priscas eras, sempre foi o mais trágico, desde a eliminação física até a eliminação pelos mecanismos da vida que essas sociedades sempre organizaram. Hoje nós estamos vendo aqui no Brasil esse personagem que está disputando a eleição aqui no município de São Paulo e que está vindo com um poder gigantesco através das suas articulações nas redes sociais. Isso é uma das formas, né, que pode acarretar, pode ensejar, inclusive, a cassação da candidatura dele pelo abuso de poder econômico. Porque essa massa de pessoas que tem com ele nas redes sociais, isso tem um custo, isso tem um valor econômico, isso tem um valor financeiro. E quando alguém entra por uma disputa trazendo todo esse peso econômico, esse peso midiático, esse peso que é um peso político, ele fica numa situação de desigualdade positiva para ele em relação aos outros competidores. Então, isso pode ensejar para esse personagem um tipo de problema em relação à legislação eleitoral que nós temos nos dias de hoje aqui no Brasil. No entanto, nós temos também sempre uma percepção política dos tribunais. Os tribunais, às vezes, flexibilizam, fazem vistas grossas em relação a algumas situações, dependendo dos interesses que estão em jogo naquele processo eleitoral. Então, ele pode ser cassado, de repente, pelo juiz eleitoral, pelo Tribunal Regional Eleitoral e ser chancelado depois no Tribunal Superior Eleitoral. Ou acontecer exatamente o contrário, ele conseguir escapar de todas as instâncias inferiores da Justiça Eleitoral e chegar no Tribunal Superior Eleitoral, ele ter ali a sua candidatura dinamitada.
Mas esse personagem só é possível, como eu disse para vocês, em sociedades que estão desencantadas, desalentadas, pessimistas, incrédulas, que não conseguem entender a importância da vida política. Isso não aconteceria, por exemplo, na Suécia, na Suíça, na Finlândia, na Noruega, em sociedades que têm ali já um processo de educação para a sociedade muito mais amplo, as pessoas têm uma capacidade de reflexão muito maior, as pessoas têm uma percepção do funcionamento das decisões políticas, a importância de se ter um político, do processo que o Estado está sempre inserido, enfim, a participação do Estado na vida das pessoas. Então apareceu um personagem assim surrealista, prometendo mundos e fundos, prometendo romper estruturas. Essa figura não tem chance de prosperar numa sociedade como essa, exceto junto aos segmentos dentro dessas sociedades que estão absolutamente insatisfeitos, infelizes, desalentados, revoltados, enfim. Em países que temos grandes abismos sociais, esse tipo de personagem ele consegue arrebanhar muitas atenções. Aconteceu isso agora na Argentina. Eu estive lá algumas vezes e deu para perceber isso, né? Que aquilo que poderia ser classificado como uma polarização entre os progressistas, o progressismo, o peronismo, né? Que é uma coisa muito ampla, e a direita, o conservadorismo, isso foi atropelado por uma figura que surgiu do nada como o Milei e uma vez no poder, como eu já disse aqui para vocês, ele incorporou toda a elite econômica, toda a elite empresarial, toda a elite midiática dentro do governo, para lhe dar sustentação, né, nas rupturas que ele pretendeu estar começando a fazer na Argentina, mas que prejudicam sempre os mais pobres, né, favorecendo os grupos mais poderosos. Então, esse é o contexto que está aqui no Brasil nesse momento. O crescimento dele é um crescimento que muitas pessoas não estavam percebendo, mas quem é do mundo digital já percebia que ele estava vindo com tudo. E embora haja uma máquina do bolsonarismo também, que seja uma máquina digital muito poderosa, olha, ela é obsoleta diante de alguém que vive disso há muitos anos, há quase 2 décadas, como o Pablo Marçal, que fez fortuna nesse ambiente. Ele conhece todas as ferramentas, ele fez dinheiro com essa história, ele fez pessoas ganharem dinheiro com essa história, ele fala, a cada ato que ele realiza, ele está pensando no corte que aquilo pode gerar para a internet, o que aquilo pode gerar de recursos, o que pode gerar de engajamento, e ele vem superando, inclusive, esse bolsonarismo que se cristalizou exatamente nesses setores da sociedade brasileira que tem exatamente esse comportamento, esse sentimento de desencanto, desalento, de revolta, enfim. Sobretudo contra as forças progressistas que essas camadas nunca enxergaram como sendo capazes de atender às demandas principais. Como eu tenho dito aqui para vocês muitas vezes aqui no nosso portal, o que se pode fazer, o que já deveria ter sido feito desde lá de trás? Eu já comentei aqui com vocês que desde o início do governo Lula era necessário que ele tivesse uma estrutura de comunicação, de politização, para justamente reverberar todos os enfrentamentos, todas as lutas, todos os esclarecimentos de situações que acontecem no Brasil. E isso não foi feito. E as pessoas que estão dentro do governo Lula, me desculpem aqui, são absolutamente incompetentes para arrastarem o presidente da República para essa luta. Porque isso aí, gente, não é uma coisa assim de vaidade, ou uma coisa de desejo pessoal. O presidente não quer ir hoje para as redes sociais, ele não quer falar, ele não gosta. Depois de expediente, ele não gosta de falar com as redes sociais. São conversas absolutamente inaceitáveis. Tem que se chegar presidente, olha só, nós estamos numa guerra, nós temos um ambiente hoje midiático que corre por baixo da estrutura que o senhor conhece. É necessário que haja enfrentamento ideológico das pautas que são colocadas todos os dias por esses insanos, um combate às mentiras, o combate aos estigmas, o combate aos pânicos e aos terrores que são colocados. E o senhor tem que se engajar, o senhor tem que vir todo dia para as redes para dar ferramenta para as pessoas que estão no campo digital enfrentarem essas demandas todas. Se isso não acontecer, gente,
vai ficar complicado. Então, essa eleição agora em São Paulo pode servir como uma grande lição, um grande experimento para que o progressismo aqui no nosso país enxergue o que é que está acontecendo, né? O dado positivo no meio dessa história toda é que esse aprofundamento, né, dessas pautas conservadoras ficariam agora comandadas por uma criatura que não é a figura abjeta como é a figura do Bolsonaro e do seu clã na apropriação de uma série de pautas que eles nunca defenderam, mas que oportunisticamente eles incorporaram no discurso político do cotidiano. Então, essa figura, apesar de ser essa figura que está contestando o progressismo, ele também está contestando o formato obsoleto desse mundo cão da extrema-direita. O que é uma coisa muito curiosa, porque ele vai suplantar, né, seguindo nessa sequência, tudo isso que nós conhecemos no campo da extrema-direita e vai dar uma reorganizada, né, vai dar um polimento nesse conservadorismo, que não nasceu agora com a figura do inelegível, né? Não nasceu nos últimos anos com o inelegível. Isso é um processo que vem há décadas em países como o Brasil. E mesmo no desaparecimento dessa figura, mesmo com o bloqueio dele por vias eleitorais, vias judiciais, nós teremos ainda esse bolsão de pessoas aqui no nosso país que foram formatadas, né, durante muitas décadas pelos veículos de comunicação, pelas igrejas, pela cultura, pelo cinema, pelas novelas, pelos partidos políticos, pelos discursos que são colocados todos os dias na pauta do dia, pela a omissão de enfrentamentos de temas muito importantes. Então, isso tudo formou esse bolsão que, independente desses personagens aqui no Brasil ou fora do nosso país, sempre terão ali espaço para o surgimento de um vigarista, de um oportunista de plantão. Eu tinha feito aqui algumas anotações para conversar com vocês, mas eu acho que eu abordei aqui, né? Eu acho que é sempre importante ter essa conclusão do nosso papo. E qual é a conclusão? A conclusão é a seguinte: o alerta está dado. A figura pode se converter em prefeito da cidade de São Paulo? Pode. Eu converso com meus grupos de WhatsApp já há algumas semanas, onde eu detectava que o fenômeno Milei, que aconteceu na Argentina e que aconteceu em outras partes do mundo, em menor ou maior grau, está se replicando aqui na cidade de São Paulo. E que, se isso não for bem compreendido, se isso não for muito bem enfrentado, se não houver competência para esse tipo de embate, esse tipo de personagem conseguirá um avanço muito grande politicamente aqui no nosso país. Nós veremos aqui, como acontece na Argentina, a destruição de muitas estruturas de uma sociedade, e nós teremos aí situações aí muito complicadas após esse fator todo. Então, o momento agora é de compreender o que está acontecendo e de partir para as ferramentas de enfrentamento, né? É o que eu tinha para conversar hoje com vocês. Mande seu comentário, espero que você tenha gostado aí das reflexões e a gente se encontra no próximo portal. Tchau!